Como que a gente vai querer ser luz? Jesus fala em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo, mas a luz dele tem que estar dentro de nós. E o que ele faz com a luz? Jesus fala, a gente não pega a luz, coloca uma panela em cima e coloca ali escondida, não. Jesus fala em Mateus 5, o que ele faz com a luz? Ele coloca num local apropriado, para essa luz poder iluminar e abençoar vidas. E é isso que acontece quando você começa a se parecer com Jesus, a ser luz como Ele, mas a gente precisa receber essa luz dele na nossa vida. Eu quero casar, eu quero ter filho. Eu falei, tudo isso é bom, mas lá no céu também vai ser muito bom, vai ser melhor do que tudo isso. E ele falou, não, mas eu quero me formar, eu quero casar, eu tenho tanto projeto. E aí, meus irmãos, ele casou. Depois que ele casou, ele começou a falar, Jesus, volta. Volta logo. Volta, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu falei, mas o que aconteceu, meu irmão? Muita gente quer que Jesus volte, porque o negócio está difícil, está pegando. Tem gente até que não quer nem esperar Jesus voltar e fala assim, Senhor, me leva logo que eu não aguento mais. Porque o negócio está tão difícil aqui. Nós cremos que Jesus, ele está voltando. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. De repente, tudo será desfeito. A terra será desnudada. E ele fala assim, vocês que esperam por esse dia, como, 2 Pedro 3 fala, como vocês devem esperar esse dia? O apóstolo Pedro, ele pergunta, e ele mesmo responde. E ele diz assim, vocês vão esperar esse dia, com uma vida santa e piedosa, com um coração em paz, diga em paz, inculpável, um coração puro. Esperem esse dia do Senhor dessa forma, em paz. E qualquer um de nós, e eu creio que todos aqui têm esse desejo da volta de Cristo. E se você está em paz, está com o teu coração em paz, vivendo uma vida de santidade, você não fica preocupado, porque não vai fazer diferença se ele voltar amanhã, se ele voltar daqui a um mês, se ele voltar daqui a 10 anos, ou se ele não voltar na nossa geração, a gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos em paz e com o nosso coração puro, imaculado e inculpável. Amém? Eu fiquei muito feliz pela homenagem que vocês receberam da Assembleia Legislativa. Parabéns, igreja. Parabéns, eu vi lá no Instagram, e isso significa que vocês são relevantes nessa cidade. É a igreja caindo na graça do povo. Como diz lá em Atos 2, 47. A igreja não cai na graça do povo por acaso. É graça de Deus, é bondade de Deus, mas é também muito trabalho e muito amor. Por isso eu quero falar com vocês sobre aquilo que abre o céu. Você quer ver o céu se abrindo sobre a sua vida? Então nós temos que ter esse amor de Jesus na nossa vida. Porque o amor, ele abre os céus. O amor na igreja abre os céus. Porque toda vez que a gente ama, a gente se identifica com Cristo. Aquela igreja de Atos 2,42,
Ela caiu na graça do povo por causa do amor entre eles. Diz o texto lá que eles tinham ensino dos apóstolos, quer dizer, ensino da palavra, oração, comunhão, cuidava um dos outros, sinais e maravilhas aconteciam no meio deles. E eles tinham uma alegria e uma sinceridade de coração. O que é isso? É um lugar que não tem hipocrisia. Cada um pode ser você mesmo. A gente tem que ser a gente mesmo. Nós temos defeitos, todos nós temos. Mas na igreja de Cristo não pode ser um lugar de hipocrisia. Eles tinham uma alegria que a gente sentiu aqui nesse ambiente. O ambiente da presença de Deus é um lugar de alegria. E eles tinham uma sinceridade de coração. Cada um com seus defeitos, mas eles eram sinceros. Ninguém queria representar nada. Ninguém queria mostrar uma falsa espiritualidade. Eles eram eles mesmos. Qual foi o resultado? Atos 2,47. A igreja caiu na graça do povo e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam se convertendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Havia um amor, havia uma presença do Espírito Santo de Deus. O amor, ele só está presente onde há liberdade. Não existe amor sem liberdade. Até para contribuir, a gente ensina na igreja. Uma vez um irmão entrou na igreja, ele perguntou, ele estava vindo para a nossa igreja, e ele perguntou: pastor, aqui é obrigado a dar dízimo? Eu falei: não, meu irmão, aqui a gente não é obrigado a nada. A gente não é obrigado a ir no culto, a gente não é obrigado a estudar a palavra, a gente não é obrigado a contribuir, a gente faz tudo por amor a Ele. Ah, é? Eu falei: é. Ele: que bom. Que bom. Porque eu vim de um lugar onde era obrigado. E eu falei: olha, nós fazemos por amor, porque nós amamos tanto a esse Deus, que isso é algo tão... é pouco ainda. Tudo que a gente faz é pouco. Quando a gente entende isso, essa gratidão no nosso coração, quando a gente recebe esse amor de Deus dentro de nós, através de Jesus Cristo, tudo é por amor. Amém? Nada é obrigação, nada é um peso. Quando você faz por amor, você tem liberdade. Você faz porque você ama. Você consegue obrigar um filho a amar você? Não. Você consegue obrigar uma pessoa a te amar? Não. Ela tem liberdade. O povo de Deus é um povo livre. Nós conquistamos essa liberdade lá na cruz. Amém? É uma libertação. O mundo não entende isso. Porque o mundo... ele entende de religiosidade, mas ele não entende de amor de Deus. E quando a gente começa a viver esse amor de Deus, a graça, o céu se abre, o Senhor derrama cada vez mais uma unção sobre a vida de todos aqueles que estão sedentos por esse amor. O amor abre o céu. Por isso que Jesus falou em João 13:34, para os discípulos: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por que Jesus falou que era novo? Por que ele falou: estou dando um novo mandamento para vocês? Porque o velho era amar o Senhor com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento.
e ele repete isso no Novo Testamento, e amar ao próximo como a si mesmo. Agora ele muda, é para amar o próximo como Jesus nos amou, amém? Isso muda muito, meu irmão, porque tem gente que não consegue nem se amar ainda, como é que vai amar o próximo? Ele ensina que é para amar como Jesus nos amou, e ele diz, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos. Mas eu quero dizer uma coisa, quando Jesus está falando todos saberão, ele está querendo dizer, muitos serão impactados com esse amor. Não é só saber por saber, muitos vão ser tocados, muitos vão ser impactados pela presença de Deus, porque o amor é a essência de Deus. 1 João 4,8, Deus é amor, e onde estiver amor, há a presença de Deus, porque é a essência dele. Por isso que Jesus falou, é o novo mandamento, esse mandamento é que vocês precisam viver como povo de Deus. Começando na família, e é um grande desafio. E o primeiro, é que nós somos chamados a amar quem não merece. Assim como eu e você. Jesus nos amou, como diz Romanos 5,8. Deus demonstrou o amor dele na cruz, sendo nós ainda pecadores. Se a gente for amar como Jesus, a gente vai amar aquele que não merece, porque amar quem é legal, quem é gente boa, quem a gente gosta, é fácil. O desafio para o povo de Deus é amar e honrar quem não merece honra, quem não merece amor. E começando dentro de casa. E aí vai fazer a diferença. Jesus diz assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ele está falando, vocês precisam amar essas pessoas difíceis, essa pessoa que não gosta de você, que é seu inimigo. Só assim vocês vão realmente parecer com Deus, filho de Deus. Vocês vão ser filhos desse Pai. Mas como é difícil? Quem acha difícil isso aí? Levanta o braço. Pode ser sincero. É difícil demais. Amar quem a gente não gosta, quem a gente acha que não merece, quem fez o mal para nós. Como é difícil. Aquele que tira a sua túnica, Jesus fala, deixa ele levar, entrega a capa também. Fala, Senhor, mas isso é tão difícil. Mas é possível. Se alguém te força a caminhar 1 milha, ande com ele 2. Olha o reino de Deus agora como é, que desafio. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso está lá em 1 Pedro 4,8. Na verdade, ele está querendo dizer que o amor, ele tem o poder de perdoar pecados. Amem sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor, ele perdoa uma multidão de pecados. É um grande desafio. Quem ama, perdoa. Cobrir uma multidão de pecados, Deus está falando que o amor traz no pacote o perdão. Quem ama como Jesus amou, perdoa. E foi um momento em Lucas 17, e olha que aqueles discípulos, eles viram muitos milagres. Eles viram morto ressuscitando, eles viram leproso sendo curado, eles viram o aleijado sendo curado, eles viram tudo isso.
Em nenhum momento desses, eles pediram para Jesus aumentar a fé deles. Mas em Lucas 17, quando Jesus começa a falar sobre o perdão, e que tem que perdoar 7, e 70 vezes 7, e eles falaram, não, aí é demais para a gente. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eu lembro de uma história de uma senhora lá no Rio de Janeiro, que nós fomos parar em Cascavel, mas nós somos cariocas. Eu e a minha esposa, a pastora Cláudia, e as nossas 3 filhas. Hoje a gente já tem netinhos, 5 netinhos. Os netinhos são paranaenses, mas as nossas filhas são cariocas. Então, numa igreja que a gente fazia parte lá no Rio, eu vi uma história numa comunidade próxima à igreja de uma senhora que tinha ficado viúva e ela perdeu o marido, ela tinha um filho, ficou com um filho. Ela só tinha esse filho homem. E num dia, esse menino chegando do trabalho, ele foi assaltado. E o bandido achou que ele ia reagir e atirou nele. Um jovem de 19 anos, mais ou menos essa idade. E esse jovem morreu. Essa mulher, ela entrou numa tristeza profunda, mas ela reagiu. E ela diz no testemunho dela que num dia depois do culto, Hebreus 12:15 tocou o coração dela. Ela ficou ressentida e amargurada. Mas essa palavra que diz que a amargura nos exclui da graça de Deus e traz muito tormento, ela saiu desse culto, ela falou, não aceito mais isso. Ela ficou ressentida, inclusive esse bandido tinha sido preso, estava na cadeia. E Deus tocou o coração dela, vai lá, visita ele e perdoa ele. Ele tirou a vida do seu filho, mas você vai lá perdoar ele. E ela foi, e ela comprou uma Bíblia, e foi lá, e tentaram até desaconselhar, não vá não, e não sei o que você vai fazer lá, já tem até um tempo, já tinha passado um tempo, e ela foi. E ela pediu para falar com esse rapaz que matou o filho dela. E quando ela chegou na visita, ela falou, eu sou a mãe do rapaz que você matou, meu filho, meu único filho. Não sobrou nada, mas você tirou a vida dele. Mas Deus me mandou aqui dizer para você que você, a partir de hoje, não me deve nada, você está perdoado. Eu preciso fazer isso. É Deus que mandou. Porque o perdão é um mandamento. Eu não estava com vontade nenhuma de fazer isso. Mas Deus me mandou aqui e dizer para você que eu estou fazendo isso por obediência a Deus e eu preciso fazer isso. E entregou a Bíblia para ele. Esse rapaz, ele se converteu. E ele conta esse testemunho. E ele falou no testemunho dele que ele ficou com a cabeça pirada depois disso. Porque ele, o que essa mulher tem na cabeça? Não é possível, essa mulher não é normal. Essa mulher, e ele começou a abrir a Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia, ele se converteu na cadeia, lendo a Bíblia. Por causa do amor dessa mulher. Sabe por quê? O amor cobre uma multidão de pecados, meu irmão. Amém?